Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um culto da adoração ao Senhor e um culto em família, unidos. então, Unidos no amor desse Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, chama aí teus parentes, seus vizinhos, seus amigos, para que a gente possa cultuar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém? Espero que você tenha tido uma boa semana. Essa semana foi muito difícil, né? Mas, independente disso, o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos saindo do Covid, graças a Deus por isso. Nós entramos, mas saímos, né? Glória a Deus por isso. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Na verdade, até aqui o Senhor nos trouxe. Então, nós não temos que ficar preocupados com o que é que vai acontecer amanhã. Nós temos que viver o hoje do Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para você e para mim. Você e eu pensamos que, de verdade, a gente não chegaria até aqui, né? Se você pensar na semana passada, se você pensar o mês passado, o ano passado, certamente nem você nem eu teríamos a ideia que a gente ia chegar aqui, né? Mas, com a graça de Deus, nós chegamos, né? Mas Deus, né, em sua infinita misericórdia, permitiu que você e eu chegássemos até aqui, chegássemos hoje, né? E hoje o Senhor nos deu um novo presente, que é mais um dia de vida, né? Não importa se está começando, se está acabando o seu dia, o que importa é que Ele nos deu mais um dia de vida. Ele permitiu que nós chegássemos nesse dia. Muitas vezes não conseguimos ver a misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque nós somos seres humanos e a gente, basicamente, está muito preocupado somente com a gente. O ser humano, de uma forma geral, ele é egoísta, ele é presunçoso. De uma forma geral, ele quer ser importante, ele quer ser melhor do que os outros. Ele deseja estar sempre em destaque, né? Isso é o normal do ser humano, né? Olhando para o seu umbigo. Ele quer viver o melhor. E muitas vezes isso acontece conosco também, com você e comigo. Muitas vezes isso tem tomado conta da nossa vida. Nós buscamos ser aceitos, nós buscamos ser queridos. Todo mundo quer ser querido, não é verdade? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser cultuado, né? Nós buscamos que todos gostem de nós. Queremos estar em uma posição de destaque, queremos ser importantes, nós queremos estar bem, né? Achando que os outros nos querendo, nós vamos estar bem. Isso, na verdade, é um engano, né? Isso nem sempre acontece, né? Nem sempre acontece o que a gente gostaria que acontecesse. Temos os nossos valores invertidos. A verdade é essa. Estamos estudando a volta de Jesus, né? Toda quinta-feira nós estamos aí com uma série de 12 estudos. Estamos estudando a volta de Jesus e vemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar agora, no meio do culto. Ele pode voltar. Se voltar, vai ser uma grande bênção, né? Mas ele pode voltar a qualquer momento. Mas, de qualquer forma, apesar da gente estudar, apesar de nós sabermos que Jesus pode voltar a qualquer momento, nós ainda olhamos para o nosso umbigo. Nós ainda queremos ser populares, né? Populares para os homens. As pessoas nos olharem com olhos diferentes, como se nós fôssemos melhores, né? Nós queremos ser notados por aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos ser valorizados. Nós queremos ser importantes, né? E o Senhor nos traz uma palavra hoje, para que possamos nos posicionar corretamente.
nos posicionar como cristão. Não como homens, mas como cristão. Como você e eu vamos nos posicionar. E a palavra que o Senhor traz para nós hoje é: quero ser aprovado. O que buscamos hoje é a aprovação de homens. O que buscamos hoje é que as pessoas que estão no nosso dia a dia, que estão no nosso meio, nos mimem, nos deixem assim, como se fôssemos super-heróis. Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. E, na verdade, isso não é. Né? Eu acredito que você e eu já deveríamos saber disso, que isso não é a coisa mais importante do mundo. E nos esquecemos da verdadeira aprovação, de quem deve nos aprovar, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós nos preocupamos com os seres humanos e esquecemos de Deus. Esquecemos de querermos ser aprovados por Deus no nosso comportamento, nas nossas atitudes, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente pensa. Nós esquecemos de buscar a aprovação de Deus na nossa vida familiar. Né? Muitas vezes nós somos um dentro de casa e somos outro fora de casa. Somos um dentro da igreja, somos outro fora da igreja. Nós esquecemos de buscar a aprovação de Deus na nossa vida profissional, no nosso trabalho do dia a dia. Esquecemos de buscar a aprovação de Deus na nossa vida social. E o que é mais importante? Nós esquecemos de buscar a aprovação de Deus na nossa vida cristã. Se você lembra, na semana passada nós falamos sobre a nossa identidade cristã. E muitos, com certeza, não têm uma identidade cristã. É aquele cristão famoso 007, onde ele fica escondido, onde ele não se mostra, onde ele não fala, onde ele não testemunha, onde ele não vive a palavra. A gente esquece de buscar a aprovação de Deus para a nossa vida. Aí eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria conosco? Imagina que Jesus voltasse agora. O que aconteceria conosco? Nós estamos estudando e estamos vendo que Jesus vem para buscar a sua igreja, né? Na qual você e eu somos a igreja de Jesus. Não é o edifício onde você se reúne dominicalmente, né? E quando ele vier, ele vai levar a sua igreja, ele vai levar os seus filhos. E o que aconteceria se ele voltasse agora? Iríamos com Jesus ou ficaríamos? O que será que aconteceria? Isso é uma pergunta que só você pode responder e só eu posso responder. E não vai adiantar eu responder para você ou você responder para mim. Na verdade, nós temos que buscar a resposta no Deus Todo-Poderoso. Se você necessita de um norte para guiar a sua vida cristã, veja só o que é que Paulo fala para nós. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo coloca aqui bem claro qual deve ser a posição do cristão. Qual deve ser a minha posição e a tua posição como cristão? Muitos pegam esse texto e distorcem esse texto, né, para que possa vingar-se de pessoas, para que possa fazer mal para pessoas, para que possa não se relacionar com pessoas. Eu não tenho que agradar a homens, verdade? Eu não tenho que agradar a homens.
Mas isso é verdade. Você não tem que agradar homens, mas você tem que agradar a Deus. E nós estamos agradando a Deus. Mas aqui somos confrontados com o serviço a Cristo. Nós somos confrontados, Paulo nos confronta. O agradar a Deus nem sempre é desagradar aos homens. Ô, pastor, mas como assim? Pois é. Tem homens que são homens de Deus, que vivem a palavra. E muitas vezes eles vão confrontar a nossa vida. E quando eles confrontam a nossa vida, principalmente quando a gente não gosta da confrontação, nós vamos usar esse texto que eu não tenho que agradar a homens. Mas é muito claro que Deus usa, ou Deus fala com você e comigo, através da palavra, através de situações e através de pessoas. Pessoas usadas por Deus. E Deus pode usar qualquer um. Quando Balaão, que era um servo de Deus, estava fora dos caminhos do Senhor, Deus usou uma mula para falar com Balaão. Se Deus usou a mula, Deus pode usar você e eu. Verdade? Agradar a Deus nem sempre é desagradar a homens. Por isso devemos conhecer a palavra. E é isso que a gente faz toda quinta-feira. Toda quinta-feira o que a gente faz? A gente faz estudo para conhecer e viver a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e buscar a direção do Espírito Santo. Buscar a direção do Espírito Santo. Quando você e eu aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Isso não é obrigação. Você não é obrigado a receber o Espírito Santo, tampouco você é obrigado a aceitar Jesus. Mas nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele passa a falar conosco, a nos orientar, a nos direcionar. Mas você aceita se quer. Você aceita a direção do Espírito Santo se quer. E Paulo, nesse versículo que nós acabamos de ler, ele fala assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? De quem eu tenho que procurar o favor? A minha aprovação maior deve ser de quem? Do meu chefe, do meu pastor, do meu líder ou de Deus? Muitas vezes, quando eu tenho a aprovação de Deus, eu sou perseguido. As pessoas que estão à minha volta não me aceitam. Não querem que eu viva esta palavra. O que eu estou procurando? Eu quero a aprovação dos homens ou eu quero a aprovação de Deus? Querer a aprovação de Deus é viver a sua palavra. A aprovação de Deus é a obediência à sua palavra. Obediência àquilo que ele tem mandado você fazer, aquilo que ele tem dado para você fazer. É viver o seu chamado, para aquilo que Deus te chamou. Cada um de nós temos um chamado. Então, ter a aprovação de Deus é querer viver o teu chamado, é querer viver a vontade de Deus na tua vida. Desculpa. Mas mesmo assim, muitas vezes nós não queremos. Esse é o objetivo da vida de todo cristão, ou pelo menos deveria ser. Deveria ser o objetivo seu e meu, que somos cristãos, de viver em busca da aprovação de Deus. Na verdade, quando você é aprovado por homens, isso pode te render algumas migalhas. Agora, quando você é aprovado por Deus, isso pode te render a vida eterna. Simples. Então, você tem que escolher, né? O que você quer. Então, nós temos que viver essa busca da aprovação de Deus.
Esse tem que ser um objetivo nosso, viver uma busca diária da aprovação de Deus. E a gente vê aqui que a igreja da Galácia, né, tinha um problema. Ela tinha um problema. Ela tinha um povo lá, chamado de judaizantes, que criticavam o apóstolo Paulo. Os judaizantes a gente pode chamar de religiosos, né? Eram os religiosos que simplesmente não aceitavam o apostolado de Paulo. Diziam que Paulo não teve o chamado como os outros apóstolos. Então, se você vai lá nos evangelhos, você vai ver como Jesus chamou a cada um deles. Jesus chamou assim, né? Larga aí, vem e segue-me, vem ser pescadores de homens. E com Paulo não foi assim. Então, eles começaram a criticar a Paulo. E muitas vezes, quando você e eu temos um chamado de Deus muito claro, nós vamos receber críticas. Críticas de religiosos que estão dentro das igrejas, dentro das comunidades, críticas até de gente da nossa própria família, que vão dizer, nossa, você está louco, o que é isso? E Paulo, ele tinha esse povinho. Diziam que Paulo, o chamado dele não era legal, que Paulo pregava um evangelho falso para agradar as pessoas. E a gente vê isso hoje. Muitos pregadores pregando o evangelho da prosperidade, um evangelho mentiroso, que você, quando aceita Jesus, você não tem nenhum problema, isso é mentira. Porque o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. E nós vemos isso hoje. E esses são os religiosos, esses são os judaizantes que Paulo tinha no pé dele lá na Galácia, nós temos hoje no nosso dia a dia. E eles falavam também que a salvação não era fácil. Ou seja, as pessoas deveriam se converter ao judaísmo, deveriam voltar para a lei. Isso te lembra alguma coisa? Nós vemos hoje muitos líderes religiosos querendo voltar para a lei, praticamente anulando o sacrifício de Jesus. Eles diziam que os cristãos deveriam ter a prática da lei da circuncisão. Ou seja, voltar à lei, sendo que Jesus veio e cumpriu toda a lei. Então, muitas vezes fica difícil. E hoje a gente vê igrejas trazendo denominações, ou dirigentes de líderes religiosos trazendo todas as práticas da lei, como se anulasse o sacrifício de Jesus. Vemos hoje pregadores que, para ser salvo, eles pregam que você deve trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas, fazer desafios financeiros e trazer para a igreja, tem que trazer para a igreja. Não pode fazer e ficar na tua casa, tem que trazer para a igreja. Você tem que estar presente em todas as atividades da igreja, seguir todas as regras e práticas da igreja, colocando a igreja, na verdade, acima de Deus. Mas assim como Paulo, cada um de nós devemos ter um encontro pessoal com Jesus. Eu não sei como é que foi o seu encontro com Jesus. O de Paulo, ele caiu do cavalo, né? Ficou cego. Enfim, foi um negócio tremendo. Oh, pastor, mas eu nem cavalo tenho. Pois é, eu também não. Mas seguro, a tua experiência com Jesus é uma experiência que marcou a tua vida, ou que tem que marcar a sua vida. Porque a gente estava numa vida de pecado, saímos dessa vida de pecado para viver na luz. Então tem que ter alguma coisa diferente. É um caminho diferente, né? Então, assim como Paulo, você e eu temos que ter essa experiência. E Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele escreve em sua defesa.
né? Deixando muito claro qual era a sua posição. E a gente vê hoje alguns cristãos que desejam deixar clara a sua posição cristã e são perseguidos, né? Aí no Brasil, por exemplo, nós temos aí algumas pessoas que estão colocando claramente a sua posição cristã, conforme a palavra, e estão sendo perseguidas. Agora, queridos, isso aí não é mérito e tampouco desmérito de ninguém. Ou seja, Jesus foi perseguido. Nós, como cristãos, nós temos que deixar muito claro a nossa posição, assim como Paulo fez. E ele fala no versículo que nós lemos, ele fala assim, ou procuro agradar a homens. Paulo não tem nenhum interesse em agradar a homens. Ele deseja viver a palavra de Deus, ele deseja viver o chamado, ele deseja viver aquela experiência que teve com Cristo. Ele deseja viver a sua identidade cristã e a sua intimidade com Deus. É isso que ele deseja. Ele não quer aprovação de ninguém. E muitas vezes nós estamos preocupados com cargos e posições dentro da igreja, e nós queremos ser aprovados pelos líderes para que a gente consiga ascender a esses cargos, ou agora eu sou o diretor de não sei o quê. Nós queremos essa aprovação. E nos esquecemos que nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja que Jesus vem buscar. Nós nos esquecemos disso. É mais importante o meu cargo, é mais importante a minha posição, é mais importante o pastor falar o meu nome lá no púlpito, né? Do que eu lembrar que eu sou a igreja. Que devemos servir a Deus e não aos homens e às instituições. Nós deixamos assim de lado aquilo que é a nossa relação com Deus, a nossa aprovação de Deus. Mas Paulo, ele vai mais adiante nesse versículo, ele fala lá, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E é isso que acontece hoje. Se queremos ter um cargo na igreja, temos que agradar os líderes, temos que bajular as pessoas. Não basta conhecimento, ou não basta nós conhecermos e vivermos a palavra de Deus, não basta nós termos um chamado ministerial, não basta ser servo de Deus. É necessário paparicar ou idolatrar alguns líderes. Agora, Paulo é muito claro. Paulo é muito claro nisso. Se serve a homens, já não é servo de Deus. A quem nós servimos? Nós temos conhecido muitas pessoas e muitas pessoas têm conversado com a gente tem visto que as pessoas elas querem notariedade, elas querem ser notadas no meio da multidão, né? Elas querem ser popstar. E desculpa, eu costumo sempre fazer um trocadilho, né? Aquele que não serve, no sentido de servir, não serve para a obra de Deus. Se você não serve, sinto muito. Mas também, esse é um problema que não acontecia só lá na Galácia, acontecia também em Tessalônica. E Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Abre a tua Bíblia aí, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiarem o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ou seja, tinha o mesmo problema lá na igreja de Tessalônica. E Paulo faz o quê? Ele exorta a igreja.
Exortação não é pegar no pé, exortação é ensinar. Então, ele está ensinando a igreja. E deixa claro que a sua aprovação vem de Deus e não de homens. E ele fala aqui, visto que fomos aprovados por Deus. A tua aprovação, a minha aprovação, tem que vir do alto. A tua aprovação e a minha aprovação depende de Deus. Se nós somos aprovados no nosso caminhar, no nosso viver, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, se nós somos aprovados por Deus, os homens podem falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Essa deve ser a nossa certeza, que nós temos a aprovação de Deus. Mas será que você e eu temos a aprovação de Deus? Na verdade, isso só você pode responder e só eu posso responder. E não adianta eu responder para você ou você responder para mim, porque não vai surtir nenhum efeito. O efeito vai surtir se Deus disser que eu tenho a aprovação dele. Mas essa certeza só vem através da comunhão. Essa certeza eu só posso ter através da minha intimidade com Deus. Sem isso, eu não consigo. E Paulo, ele continua. Nesse mesmo versículo, ele fala assim, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Deus conhece o teu coração e o meu coração. Antes que a palavra saia dos meus lábios, Deus já sabe. O que é que eu vou falar? O que é que está passando na tua cabeça agora, na minha cabeça agora? Deus sabe. Fomos aprovados por Deus. Não estamos para agradar a homens e sim a Deus. Nós não precisamos da aprovação dos homens. Precisamos da aprovação de Deus. Esse mesmo Deus que conhece cada um de nós. Esse mesmo Deus que na sua grandeza, imagina a grandeza de Deus que a terra é o estrado dos seus pés. Um Deus que criou todo o universo. Ele se preocupa individualmente com você e comigo. E ele quer ter uma relação individual com você e comigo. E o que nós vemos hoje é a inversão de valores. A inversão de valores, as pessoas querem ser agradadas. Não? As pessoas querem ser agradadas por outras pessoas. A começar com os líderes e os membros da igreja, a gente quer ser agradado. Oh, aí vai o irmão abençoado. Queremos que todos conheçam o nosso nome. Oh, esse é o pastor poderoso. Para quê? Pessoas que não querem ouvir o que Deus tem para falar. Querem ouvir o que lhes agrada, aquilo que é bom para os seus ouvidos. Então, nós vemos muitos pregadores hoje pregando para ser agradáveis, não pregando aquilo que Deus tem falado no coração. O que importa mais para você e para mim? Agradar a homens ou agradar a Deus? E, na verdade, se você tem uma palavra que a pessoa não gosta muito, não me agradou muito, o que acontece? Simplesmente eles mudam de igreja, mudam de comunidade. Simplesmente assim. E a gente, toda semana tem alguém conversando com a gente e dizendo, olha, pastor, eu estou mudando de igreja. Ah, é? Por que você está mudando de igreja? Ah, então, eu estou vendo umas coisas lá que não gosto, que não me agrada. Ah, é? E como é que você foi parar nessa igreja? Ah, não, o Senhor me levou para essa igreja. Aleluia. Se o Senhor te levou para essa igreja, será que não é o Senhor que tem que te tirar dessa igreja? A decisão é da pessoa, mas, na verdade, ela quer ouvir o que agrada. As pessoas querem ouvir isso. Elas não buscam a direção de Deus.
buscam simplesmente os seus próprios desejos, as suas vontades. Ah, porque o louvor, esse louvor eu não gostei, aquele louvor eu não quis, porque não me cumprimentaram na porta, porque o pastor não falou comigo, porque... Sempre vai ter um porquê. Agora, se você está na direção de Deus, não importa onde você esteja, se o teu coração é sincero, Deus vai te mover para onde Ele quer. E quando Ele te move, Ele não te move com um porquê, Ele te move com um para quê. Esse mover é para que você seja bênção, ou para que você seja abençoado. Ou você crê nisso, ou você muda de Deus, porque, na verdade, é isso. E a gente vê aqui Paulo falando, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Muitos têm tornado inimigos de cristãos, daqueles cristãos que vivem a palavra de Deus. Então a gente sabe que nas comunidades, nas igrejas, sempre tem, né, os clubinhos, né, em que não chama o fulano, não, chama só o ciclano, porque o ciclano faz parte do nosso grupinho. Mas quando você fala a palavra, quando você vive a palavra, você vai achar muitos inimigos. Quando Paulo fala que não procura a aprovação de homens, ele significa que não usa de más intenções para receber a aprovação de homens. Ele não vai fazer coisas erradas para que as pessoas o aceitem. E essa deve ser a vida do cristão. Hoje vemos muito disso, pessoas que usam de má fé para serem aceitas, de traições, de mentiras, pessoas que são falsas, ou falsos cristãos, ou usa de falsidade, para que sejam aceitas pelas pessoas. Querido, se você vive a aprovação de Deus, se você vive a palavra de Deus, na verdade, você vai ser rejeitado. Você vai ter um monte de inimigo. Mas as pessoas que querem ser aprovadas, elas fazem qualquer coisa para serem aprovadas por homens. Mas, na verdade, Jesus deseja mudar a sua história hoje, agora. Não é amanhã, não é semana que vem, não é hoje. Ele deseja que você reconsidere a sua relação com Ele. Não importa a igreja que você esteja, a comunidade que você esteja, não importa a relação que você tenha com os membros dessa comunidade. Deus, Ele quer saber da tua relação com Ele. E isso só irá acontecer quando você tomar uma posição. Deus não vai te obrigar. Jesus fala que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Você tem que abrir a porta, depende de uma posição tua. Depende de uma atitude sua. Não depende de Deus. Deus não vai te obrigar. Muito tempo da minha vida eu orava, Senhor, muda o meu coração, porque eu sei que o meu coração é ruim. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque Deus não vai mudar o meu coração. Ele me deu o livre-arbítrio, Ele me deu a liberdade de fazer as coisas. Ele vai se sinalizar e eu tenho que tomar atitude. Eu tenho que desejar agradar a Deus. Essa é a diferença. Em vez de você olhar para o seu umbigo, olhe para Deus. Busque a aprovação dEle. Busque viver a sua palavra. Busque agradar a Deus. Que você e eu possamos dizer como Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Você quer ser aprovado? Deixa Cristo viver em você.
Para de viver a sua vida e deixa Cristo viver em você. Permita que Jesus Cristo viva dentro de você. Que Jesus Cristo esteja nas suas atitudes, que Jesus Cristo esteja nos seus pensamentos. E venha viver o melhor de Jesus para a tua vida. Você quer isso para a tua vida hoje? Você deseja isso para a sua vida hoje? Feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor, Senhor, eu te louvo por esta palavra. E agora, Senhor, Senhor, eu desejo entregar nas tuas mãos a minha vida. E quero, Senhor, ser aprovado por ti. Usa-me, Senhor, como o Senhor quiser. E transforma, Pai, a minha vida a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Continua com os seus olhos fechados. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é viva, a tua palavra transforma, a tua palavra traz, Senhor, na nossa mente, Senhor, o reconhecimento de que o Senhor é Deus. Pai, agora em nome de Jesus, visita cada um que nos vê, cada um que nos escuta, Senhor. Visita com poder e com autoridade. Senhor, que cada um de nós possamos buscar a tua aprovação. Senhor, que nós não busquemos mais a aprovação de homens, mas que nós busquemos a tua aprovação. Levanta, Senhor, homens e mulheres que desejam, Senhor, te servir, que desejam, Senhor, te buscar, que desejam, Senhor, ter a tua aprovação. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja aprovado por Deus, não é? É essa aprovação que você e eu precisamos. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos dessa aprovação. O Senhor tem um plano para a tua vida, o Senhor tem algo para fazer na tua vida. E a gente te convida a vir estar conosco na comunidade Crer, em português ou em espanhol, com horários diferentes e línguas diferentes também, né? Convidamos você a participar da Rádio Vineyard, que já estamos aí com 1 ano de Rádio Vineyard, né? Levando a palavra de Deus a todas as nações. O Senhor abre as portas e nós entramos. O ministério não é nosso, a rádio não é nossa, né? As redes sociais não são nossas, é tudo do Senhor, e nós fazemos tudo para o Senhor. E eu te convido a estar com a gente. Hoje é o último domingo do mês, no próximo domingo nós vamos ter Santa Ceia, então separe aí os teus elementos e venha participar da Santa Ceia do Senhor conosco. Venha estar junto conosco. Na próxima quinta-feira teremos estudo bíblico e você é o nosso convidado. Lembrando que o Senhor, ele deseja que nós não só conheçamos, mas vivamos a palavra dele. E viver a palavra não é fácil. Né? Se fosse fácil, Jesus não precisaria vir e morrer por nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.